Há um dito popular que diz: um punhado de areia se arremessado contra um alvo não machuca, mas o mesmo punhado de areia cozido, já em forma de tijolo, sim, esse destrói. Analogia perfeita para essa bolacha forjada numa orgia insana de rifles ultranavalhentos, cortantes como farpas, rasgando qualquer resquício de dúvida sobre conceitos estabelecidos por alguma norma de como se deve ser uma leitura musical bem acabada. Melhor seria dizer descascada, porque aqui ela recebeu uma nova roupagem. Não reprimida por escalas métricas e perfeitas, mas altamente desconstruída por intenção orgásmica, derivada de uma revolução que dava os seus primeiros passos. Uma espécie de ordem no caos. Ou para muitos, um barulho do cacete, que só seria, ou melhor dizendo, que só teria alguns minutos de vida efêmera, para acabar num jogo de testosterona precoce. Para ser mais explícito, me convenço de que, se for para atingir uma ideia central, aqui o melhor mesmo é a descentralização, a liberdade desvairada, cabendo aos ouvidos mais atentos e atingidos por um impacto sonoro quase esporrento de 4 adolescentes com poses de mal olhando para a plateia com olhares hipnotizantes, guiados pela fúria intensa do serrilhar das guitarras de James Hetfield, Kirk Hammett, do baixo cavalgante e gorduroso de Cliff Burton e da bateria galopante do Lars Ulrich. Sob uma chuva de açoites sado-harmônicos, os headbangers se engalfinhavam em círculos que mais pareciam massas derretidas do mais puro aço. Assim, com toda essa gana, com todo esse gás, com todo esse tesão que vem das entranhas, que não dá sinal algum de controle, brotou em 25 de julho de 1983, nas lojas dos Estados Unidos, o disco Kill 'Em All. Com uma tiragem inicial de 1.500 cópias. Lembrando que o disco conseguiu vender 3 milhões de cópias. Que uma verdade que logo como um raio que cepa uma árvore, desapareceu das prateleiras. Foi uma verdadeira bomba atômica a chegada do Metallica no mainstream. Os meninos contavam na época apenas com uma vontade enorme de criar um clima que pudesse destilar um tipo de rebeldia que vinha embebida pela influência de bandas como Motorhead, Venom, que propagavam nos palcos um som sujo, mas agora o Metallica acelerava mais ainda toda essa sujeira, colocando um toque punk, desbancando o posto dos que dominavam o cenário. Lembrando que na época a New Wave, que era a nova onda de heavy metal britânica, estava assolando a Europa. Bandas como Iron, Saxon, Def Leppard, Diamond Head e mais algumas estavam dominando o cenário, mas o Metallica veio para mudar. E o Metallica, com o seu som nada muito usual, mas que agora ganhava seu troféu, assumia seu posto liderando o clube. O disco foi gravado em apenas 2 semanas, entre os dias 10 e 27 de maio de 1983, tendo como produtor John Zazula, um cara que depois dessa experiência com o Metallica veio a ser considerado o papa supremo do thrash metal. No caso, ele comandava a gravadora Megaforce, que acabaria se tornando a Meca, o templo sagrado onde grandes bandas dariam o seu pontapé inicial. O Metallica, junto com o Slayer, foram os precursores desse movimento musical, o thrash metal. No mesmo ano, o Slayer lançaria o grande álbum, hoje clássico, Show No Mercy, uma obra clássica voltada para o death thrash. Os meninos do Metallica viviam na região da Bay Area, cidade de São Francisco, estado da Califórnia, berço também de bandas como Exodus, Death Angel, Testament. O disco tem a participação em 3 músicas do Dave Mustaine, que na época havia sido chutado da banda por divergências e comportamentos nada ortodoxos, tranquilos, né? Mas a sua marca ficou presente em as seguintes trilhas: Jump in the Fire, Metal Militia, Phantom Lord. O disco Kill 'Em All
foi uma pílula de efeito imediato, sem firulas, um soco na cara dos headbangers. Plugue o som e tente ficar parado ao escutar músicas como Metal Militia, Phantom Lord, Jump in the Fire, Hit the Lights, Motor Breath, Seek and Destroy, Anesthesia, Whiplash, No Remorse, The Fall, The Horseman. Essa também teve a participação do Dave Mustaine, tanto que Dave Mustaine, depois que criou o Megadeth, cantava ela com o nome de Mechanics, mas um pouco diferenciada, porque James Hetfield, depois que mandou embora o Dave Mustaine, ele andou trocando algumas partes, alguns riffs dessa música, The Four Horsemen, e ela passou a se chamar The Four Horsemen, porque antes ela se chamava Mechanics. Uma observação interessante é sobre a capa, que seria a primeira capa, né, do disco Kill 'Em All. Era um guerreiro, o braço de um guerreiro saindo de dentro de um vaso sanitário, e o nome do disco seria Metal Up Your Ass. A gravadora simplesmente detestou essa capa e achou ela um pouco absurda para a época, e a capa que nós conhecemos hoje, aquela do martelinho caído, com aquela mancha de sangue, é o nosso Kill 'Em All clássico absoluto. Uma outra observação também bastante interessante é o fato de que o Metallica ficou numa colocação, se não me engano, acho que ficou em primeiro lugar através de uma enquete da revista Hit Parade na época. E ao mesmo tempo, algum tempo depois, através de uma enquete também da revista Rolling Stones, o Metallica ficou no 35º lugar. Aliás, ele ficou como o 35º álbum dos 100 melhores álbuns dos anos 80. E isso através da revista Rolling Stones. E eu finalizo dizendo, sim, heavy metal is the law.